Vou te apresentar, hein? Bom, o Tiago Costa, ele possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde ele também realizou a residência em Dermatologia e Oncologia Veterinária e também o seu mestrado. Ele fez pós-graduação em Oncologia de Animais de Companhia pelo Instituto Bioéticos, tá certo? Tá certo. Lá em Botucatu. Em Botucatu, São Paulo. Atualmente ele é doutorando também pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e preceptor do programa de residência em Medicina Veterinária nas áreas de Dermatologia e Oncologia de Animais de Companhia. Então não teria ninguém melhor para vir conversar sobre o acompanhamento laboratorial do paciente oncológico do que o Tiago, que tem uma vasta experiência, sabe bastante e vai poder passar um pouquinho aqui pra gente. Muito obrigada pela presença, Tiago. Obrigado vocês. Eu gostaria de agradecer a toda a equipe do LabVet pelo convite, né? O pessoal, né? Você que é da pós-graduação, os residentes, os professores responsáveis, pela oportunidade, né? E, enfim, para mim vai ser um desafio, né? Porque é a primeira live que eu estou fazendo, então qualquer coisa aí vocês me desculpem, porque, enfim, a falta de familiaridade com a ferramenta, ok? E a gente vai discutir sobre o monitoramento laboratorial dos pacientes oncológicos e, em parte, também dos pacientes que têm suspeita de serem casos neoplásicos, né? E já de antemão, como o foco, né, de vocês, né, mais em exames laboratoriais, né, os exames de suporte, né, não só a patologia clínica, mas vocês chamaram pessoas da anatomia patológica, das doenças parasitárias, enfim, dos mais variados campos do diagnóstico de apoio. Eu vou tentar focar mais, né, a discussão nesse tema. Então, se as pessoas tiverem dúvidas sobre outras coisas, a gente discute isso no final, né, se houver tempo hábil, senão, né, a gente entra em contato depois e tira as dúvidas, ok? Aí a gente pode até na próxima live, né? Se assim vocês desejarem, né, mas... Enfim, eu estou disponível, ok? Eu vou tentar ser como a maioria das pessoas que estão assistindo. Eu acho que o público maior, né, deve ser de pessoas vinculadas à universidade rural, né, eu acredito. Então, boa parte ou está tendo, ou teve, ou vai acabar tendo aula prática comigo em algum momento na disciplina de clínica, né, que eu ajudo na disciplina de clínica dando aula prática. Então vocês, quem me conhece já sabe que assim, eu falo muito, então eu vou tentar ser sucinto na abordagem para a gente poder fluir melhor e não extrapolar o tempo, ok? Então, primeiro vamos discutir sobre qual a importância da real avaliação laboratorial em pacientes oncológicos ou com suspeitas, né, de serem portadores de doenças neoplásicas. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né, é que a gente deve, quando a gente atende qualquer animal na nossa rotina, é importante a gente ter uma visão geral sobre a saúde desse paciente, ok? Então, sempre que a gente atende um animal na rotina, a gente tem que fazer uma avaliação criteriosa desse paciente para ter uma noção da condição geral desse paciente. E uma das coisas, entre várias outras que a gente pode estar avaliando, são os exames laboratoriais voltados para a patologia clínica, né? Principalmente a parte do hemograma, a bioquímica, a urinálise, etc., para a gente ter uma noção geral. Agora, falando especificamente dos pacientes oncológicos, a gente tem que ter em mente que a maior parte dos pacientes atendidos na nossa rotina clínica oncológica são pacientes que têm a idade variando já entre meia idade a idosos. E aí, quando a gente começa a pensar nisso, é mais importante ainda essa avaliação inicial, né, visto que eles podem ter várias doenças crônicas, né, diagnosticadas ou mesmo subdiagnosticadas, né? E que isso vai
impactar, né, numa necessidade, uma provável necessidade de um atendimento especial para esses pacientes, né, e também na sua monitoração, né? Além disso, é importante a gente investigar, né, ainda antes da gente estar falando de neoplasias propriamente ditas, porque na nossa rotina, a gente trabalha no hospital escola e a gente vê que os animais que chegam para a gente dificilmente chegam com somente uma doença. Então, é muito importante a gente avaliar, investigar a presença de comorbidades nesses pacientes, né? Então, nesse tópico em específico, é muito importante a gente observar a elevadíssima incidência na nossa rotina de doenças infecciosas debilitantes e também de doenças crônicas, né, que porventura esse animal tenha, né, e que vão impactar, né, na homeostase do organismo, né? E que também, através da análise laboratorial, a gente pode estar, porventura, diagnosticando esses pacientes e tomando um cuidado mais apropriado com eles, né? Ainda... Pode falar. Tá, pode continuar. Não, pode falar. Não, só... a partir do momento que você tem a detecção de que esse animal possui uma neoplasia, quais os próximos passos para se realizar a partir daí? Então, a partir do momento, né, que a gente descobre que esse animal tem uma neoplasia, né, na verdade, sim, ainda antes da gente como fechar o diagnóstico de que esse animal tem uma neoplasia, né? Então, a gente tem que avaliar quando o animal chega para a gente com a suspeita ou uma queixa principal, né? Porque a gente, na rotina oncológica, a gente recebe as duas coisas. O proprietário que vem te procurar por conta própria e o animal que vem encaminhado já de um clínico geral com a suspeita de que aquele animal tem um processo neoplásico. Então, no primeiro momento, a gente tem que investigar os possíveis diagnósticos diferenciais para aquele caso em questão. Então, como as neoplasias são um grupo muitíssimo heterogêneo de doenças, de acordo com cada caso, a gente vai ter que avaliar aquele paciente epidemiologicamente falando, né? Avaliando raça, sexo, idade, entre outras coisas, além das características clínicas, laboratoriais, de imagem daquele paciente, se ele já vem encaminhado para a gente com outras coisas, né? Passando por outro clínico, avaliar isso tudo para a gente poder realmente ver se é um caso de neoplasia ou não. E, em geral, no início, a primeira coisa que a gente faz como triagem é o exame citológico, que aqui é importante a gente falar nessa live, porque assim, o exame de citopatologia, ele hoje em dia, ele é utilizado tanto pelos patologistas clínicos como o pessoal da patologia animal, né? E, por exemplo, por pessoas como eu, que não sou nem patologista clínico, nem patologista, e sou enxerido. Mas, assim, eu faço as citologias, eu mesmo faço as citologias dos meus pacientes, né? E eu aprendi isso com a professora Ramadinha, que também faz, e vários veterinários também fazem na sua rotina. Então, a primeira coisa, a gente faz um exame citológico, e ali, a partir do exame citológico, a gente começa a diferenciar, principalmente, se aquele caso em questão, muitas vezes a gente não consegue, mas na maioria eu acho que sim, a gente diferenciar se aquela doença é inflamatória / infecciosa ou neoplásica, ok? E aí, isso é o mínimo para a gente começar a pensar, né, e entrar em neoplasia. E aí, a partir do momento que a gente olha e fala assim, a gente está num caso que o animal tem neoplasia, como a gente procede além da citologia, né? Muitas das vezes, a gente fecha o diagnóstico através do exame citopatológico. Várias neoplasias, o diagnóstico final pode ser dado através do exame citopatológico. Principalmente quando a gente está falando de tumores de linhagem hematopoética, na qual a amostra citológica, em geral, é melhor para a gente diferenciar as células e saber a que grupo aquela neoplasia pertence, ou se aquilo é neoplasia, do que no exame histopatológico, né? Por exemplo, um mastocitoma é facilmente diagnosticável por citologia. Um linfoma de grandes células B, a gente não vai chegar até essa nomenclatura, né? Linfoma de grandes células B, até porque isso é um imunofenótipo. Mas a gente vai saber que é um linfoma de alto grau, por exemplo.
né, através da citopatologia. E aí, a histopatologia, como a Mariana falou na terça-feira, ela é importante para fechar a maior parte dos diagnósticos e para complementar as informações diagnósticas que nós obtivemos no exame citopatológico, né? E aí é importante, é só para avisar, a live hoje está sendo feita em dupla, né? A Bruna está aqui do meu lado, ela é clínica, né? E aí, como eu trabalho muito, apesar de eu ser clínico, mas como eu acabo, a minha prolixidade às vezes me impede de focar em algumas coisas, ela vai me chamar a atenção sempre que for necessário eu dizer alguma coisa que seja importante para o clínico geral. Então, por exemplo, quando que a gente pede uma citologia e quando que a gente faz uma histopatologia? Os exames não se excluem mutuamente, eles são complementares. As informações são somadas. Então, por exemplo, a citologia você está avaliando uma amostra de células e a histopatologia você está vendo a distribuição, o padrão daquela lesão no tecido e a sua relação com os tecidos adjacentes. Então, isso traz muito mais informações do que somente a amostragem celular num exame citológico, por exemplo. E muitas vezes, como a Mariana bem falou na terça-feira, a gente precisa lançar mão, de repente, de exames de imunistoquímica para saber nome e sobrenome do tumor, para a gente saber qual o melhor tratamento a ser instituído e qual será o prognóstico daquele paciente. Beleza. Aí agora a gente vai para a pergunta, né? A partir do momento que você tem a confirmação, como proceder a partir daí, né? Ah, sim. Então, Agatha, por favor, eu falo pra caramba. Se você notar que as pessoas estão fazendo algumas perguntas, beleza. Né, depois você me chama a atenção para eu voltar, tá? Que eu... Tá tranquilo. Tá? Então, a partir do momento que a gente diagnosticou aquela neoplasia, a gente começa o processo de estadiamento daquele tumor, ok? E o que seria o estadiamento do tumor? É a gente, para cada tipo tumoral, né, nem para todos, né, mas para a grande maioria, existe um padrão de exames a serem realizados, órgãos a serem investigados, para a gente enquadrar esse caso específico, né, naquele estadiamento daquela doença. Isso essa diretriz ela é dada pela Organização Mundial da Saúde, ok? E a partir daí, depois que a gente tem uma visão geral, né, por exemplo, um mastocitoma, né, a gente pegou um mastocitoma cutâneo, a gente tem, por exemplo, que avaliar ultrassonograficamente o abdômen desse animal para ver como está fígado e baço, por exemplo, linfonodos, que a gente sabe que são sítios de metástase possíveis metástases desse tumor. Os linfonodos regionais estão ou não estão acometidos? Por aí vai. Se for um gato, torna-se imperativo, muito importante, por exemplo, avaliar a medula óssea. E assim vai. Para cada tumor, a gente vai ter tipos de avaliações diferentes. Não é receita de bolo. É para cada tumor em específico, a gente vai vendo, né? E aí, cada neoplasia pode necessitar de um monitoramento clínico e laboratorial diferenciado, né? Como eu falei lá no início, as neoplasias são um grupo muito heterogêneo de doenças, né? E não então, né, já que a gente está falando que ela pode se originar, ela é um grupo muito heterogêneo, qualquer célula viva pode originar uma neoplasia, e aí você, tendo em vista isso, você pode deduzir que os comportamentos biológicos de cada tipo de neoplasia vão ser extremamente variáveis, né? E aí, de acordo com a neoplasia em questão, a gente solicita alguns exames primeiro, em ordens de prioridade, para a gente ir monitorando esse paciente, né? Isso ainda sem entrar em patologia clínica propriamente dito, né? Mas é importante a gente avaliar esses exames de acordo com a natureza desse tumor, né? O tecido acometido e as principais síndromes paraneoplásicas decorrentes ou possivelmente decorrentes daquele tumor, né? Você poderia falar um pouco sobre as síndromes paraneoplásicas? Que eu acho que isso é um ponto
que assim, as pessoas têm muita dúvida em si das síndromes paraneoplásicas, tanto sobre Sim, definição quanto a importância delas no paciente oncológico. tá ok. Então, síndrome paraneoplásica, por definição, tá? São alterações, tá? Estruturais ou de função que ocorrem, né, decorrentes de um tumor, mas não ocorrem por ação direta daquele tumor. Elas ocorrem à distância daquele tumor, ok? E é importante para o clínico geral atentar para um fato. A maioria das síndromes paraneoplásicas, tá? E elas podem ser muitas, hoje a gente vai focar nas que são diagnosticáveis e monitoráveis através de exames laboratoriais, ok? Então a gente não vai entrar aqui em síndrome paraneoplásica cutânea, eu não vou falar de síndrome paraneoplásica no sistema nervoso central e outras coisas, porque não é o foco, tá? Mas uma coisa que é importante o clínico geral ter em mente é que o diagnóstico da síndrome paraneoplásica ela é feito por exclusão, na maioria das vezes, ok? Isso é importante. Porque agora eu vou começar a falar das principais, e aí vocês têm que entender que quando eu estou falando de anemia, e eu vou discutir os tipos de anemia, agora eu peguei uma anemia normocítica, normocrômica, regenerativa. É anemia da doença crônica secundária a um câncer. Não, não necessariamente. Né? E assim, né? Por aí vai. Então, Sim. existem... Ela é por exclusão. Geralmente a gente descarta as principais causas dela para chegar na hipótese de que aquilo é secundário a uma ação tumoral. Ok? Então a gente vai debater agora sobre as principais síndromes paraneoplásicas e quais as suas importâncias clínicas, né? Vamos colocar dessa forma. Né? Eu vou começar pela uma das principais, que são diagnosticáveis e monitoráveis laboratorialmente, tá? Que é a anemia, ok? A anemia paraneoplásica ela é importantíssima, tá? Tanto em medicina veterinária como na medicina humana, ok? A literatura coloca, né, que aproximadamente, né, você tem entre 20% e 25% dos pacientes oncológicos humanos experimentam em algum momento da evolução clínica anemia paraneoplásica, ok? E em cães, esse número varia entre 30% e 43% dos pacientes, por exemplo, com linfoma, em algum momento vão ter anemia paraneoplásica. Em gatos isso é ainda maior. Vai de 43% a 58% dos pacientes, por exemplo, com linfomas em gatos, acabam desenvolvendo anemia paraneoplásica nos gatos, por exemplo, com os mais variados tipos de linfoma. Para vocês terem noção do quanto que ela é importante. Tá? Quanto às causas, né, das anemias, elas são, ou a fisiopatogenia, elas são basicamente semelhantes às causas de anemia por outros motivos. Então a gente tem a anemia da doença crônica, que não ocorre somente secundária à neoplasia, mas vários processos crônicos podem induzir essa anemia da doença crônica. A gente tem anemia hemolítica imunomediada, a gente tem, por exemplo, anemia por perdas, né? Hemorragias agudas ou crônicas. A gente tem também anemias hemolíticas não imunomediadas, por exemplo, as microangiopáticas, que ocorrem muito comumente secundárias aos hemangiosarcomas, né? Que você tem aquelas microlesões vasculares, que você vai tendo lesão de eritrócito também e tudo. E aí, nesse ponto que a gente começa a falar de exame laboratorial propriamente dito, é importante a gente ressaltar aqui, eu entendo que muita gente tem que usar por N motivos, né? Muitas clínicas usam a ferramenta de ter uma máquina lá que roda o hemograma, mas a partir desse momento, para quem ainda não entendeu, vai acabar entendendo a necessidade de ter um patologista clínico, né, na sua clínica veterinária, lendo os exames de sangue, ok? Porque a microscopia ela é importantíssima, né, e a avaliação completa para a gente poder diferenciar as possíveis causas, o que está acontecendo nesse paciente, ok? Então, por exemplo, a anemia da doença crônica,
ela é a mais comum desses subtipos de anemia, né? Que a liberação dessas citocinas, e isso causa anemia da doença crônica, por exemplo. Né? Isso é a principal causa. Agora, por exemplo, anemias imunomediadas, elas são importantíssimas nos casos de linfoma, principalmente naqueles gatos, por exemplo, que têm FeLV. Então, eles já têm tendência a ter anemia hemolítica imunomediada. Então, os linfomas, nesse contexto, secundários ali a FeLV, também cursam com isso. Né? E como eu já tinha dito, por exemplo, a anemia por perdas, né? Aliás, a hemolítica não imunomediada por conta das lesões no endotélio vascular mal formado dos tumores, devido à neoangiogênese, que é muito comum, por exemplo, no hemangiosarcoma. As anemias por perdas, elas são importantes clinicamente porque elas não só causam uma depressão da saúde desse paciente, né? Quando são de forma crônica, perdas pequenas, morosas, e que vão debilitando aquele paciente, por exemplo, tumores no trato gastrointestinal, ou mesmo síndrome paraneoplásica no trato gastrointestinal, os mastocitomas. Muitos pacientes com mastocitoma, é uma incidência elevadíssima de pacientes com mastocitoma, cursam com ulcerações gastrointestinais. Isso faz com que eles percam sangue cronicamente, né, pelo estômago e pela porção inicial do intestino. Então, eles vão ter aquela anemia crônica de perdas contínuas. Tumores, por exemplo, no intestino, um carcinoma intestinal, uma neoplasia de bexiga, que vai gerar hematúria, um TVT. Né? Então, todas essas anemias que cursam com cronicidade, com perda sanguínea, no início, eles podem apresentar um tipo específico de anemia, né, no início, e no final já virar uma microcítica hiprocrômica, por exemplo, por perda de ferro, né, contínua, né, dos estoques. Então, a avaliação do patologista é muito importante, né, para a gente poder diferenciar esses subtipos de anemia. Né? Bom, já falei muito de anemia, né? Senão a live fica só em anemia. Em anemia. Né? E não que não seja importante, né? Mas eu acho que é importantíssimo. Eu já vi que depois você mandou algumas perguntas que os participantes mandaram e tiveram algumas relacionadas a isso. Teve uma colega que perguntou sobre o paciente que está com uma anemia muito intensa, por exemplo, uma trombocitopenia muito intensa e precisa passar por cirurgia. Né? Como que a gente faz nesse caso? Né? E teve outro que também perguntou se, ou não lembro, não me recordo se foi na mesma pergunta, se teria algum suporte para ser feito né, em relação a essa anemia. Isso vai depender da natureza daquela anemia. Em que quadro dessa fisiopatogenia ela vai estar incluída. Se ela é uma anemia hemolítica, imunomediada, por exemplo, a gente tem que interromper o processo imunomediado. O tratamento já vai ser Se ela é uma anemia por perda sanguínea, por exemplo, se é uma hemorragia aguda, que eu esqueci de falar, por exemplo, um hemangiosarcoma que rompeu, né, apesar é um caso de emergência, você tem que intervir rapidamente. Se é uma perda contínua devido a uma úlcera ou por uma neoplasia intestinal ou na vesícula urinária, né, você tem que intervir cirurgicamente e tirar aquilo. Mas e aí? Se o animal está muito anêmico ou trombocitopênico, como que você opera esse animal? Eu acho que assim, a gente tem que avaliar caso a caso, né, e ver a real o que vai ser mais benéfico para aquele paciente no momento. Então, não adianta, na maioria das vezes, tendo em vista que a maioria dos pacientes com síndrome paraneoplásica de anemia da doença crônica, o problema só vai ser resolvido com a extirpação da causa base, ou seja, do tumor inicial. Se esse tumor for operável, esse paciente tem que operar. E aí você faz transfusão sanguínea, faz uma cirurgia com bolsa de sangue, né? Ou faz transfusão prévia ou transcirúrgica, enfim. Alguma coisa tem que ser feita, mas não sei se eu consegui responder a pergunta da colega, entendeu? Mas tem que intervir, beleza? Sim, bom, beleza. Outra síndrome paraneoplásica, que essa é menos relevante do que a anemia, né? É a eritrocitose, né?
A eritrocitose ela é menos comum, secundárias às neoplasias, e, em geral, ela ocorre por conta de produção de citocinas que vão estimular, né, a eritropoetina e a ação, né, hematopoética, ok? E aí ela ocorre, em geral, ocorre em outros casos também, mas aqui para ser mais generalista, em tumores que acometem o rim. Então, por exemplo, adenocarcinomas renais, linfomas renais, que é comum, né, relativamente comum em gatos. Então, a gente pode ter eritrocitose secundária à instalação dessa neoplasia no rim, tá? Terceira síndrome paraneoplásica, que é importantíssima. Quer interromper, fazer alguma pergunta do pessoal? Eu acho que pode continuar e aí a gente já faz a próxima pergunta, que está perguntando sobre quimioterapia. Sim, eu vou entrar no tópico de quimioterapia. Eu vou entrar nisso na sequência, ok? Bom, beleza. Outra síndrome paraneoplásica que é muito importante de ser discutida, principalmente com os clínicos gerais, tá? São as leucocitoses paraneoplásicas. Então, isso é muito rotineiro, né? E volto a dizer, o diagnóstico é de exclusão, ok? Então, a leucocitose, ela, quando ocorre de forma paraneoplásica, o mais comum é que a gente tenha neutrofilia paraneoplásica, ok? E aí a gente tem que diferenciar entre 3 tipos de processos. O primeiro, essa neutrofilia, ela está ocorrendo por inflamação e ou infecção. Essa neutrofilia está acontecendo, isso já secundário ao tumor, contudo, não é uma síndrome paraneoplásica verdadeira. Essa neutrofilia está acontecendo por conta da inflamação associada ao tumor e à necrose tumoral, ou essa é uma neutrofilia que é uma síndrome paraneoplásica verdadeira, né? Por secreção e liberação de citocinas que estão estimulando a produção na medula, né? Então, primeiro, a gente tem que buscar as causas inflamatórias / infecciosas, né? Essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, a gente começar a avaliar que esses pacientes podem sim, principalmente naqueles tumores muito grandes, né? Neoplasias muito grandes e inflamadas, eles podem ter inflamação associada ao tumor, podem ter não, eles vão ter inflamação associada ao tumor, e isso pode se refletir no hemograma. Em geral, essa leucocitose associada ao tumor não paraneoplásica, ela é discreta a moderada, ok? E, em geral, você não tem desvio. Agora, a síndrome paraneoplásica já é diferente. Você vai ver uma reação leucemoide daquelas assim de te chamar a atenção. Porque você vai ter contagens neutrofílicas podendo ser superiores a 70 mil neutrófilos na circulação e, em geral, vai cursar também com desvio à esquerda. E aí você vai pensar, meu Deus, e agora? Isso aqui... A primeira coisa que você tem que pensar é quais causas infecciosas ou inflamatórias que cursam com isso. Descartando isso, por exemplo, se é uma fêmea, esse animal tem piometra, né? Enfim... É um cão, esse animal tem uma inflamação, enfim, a próstata dele está enorme, tá com inflamação prostática, tem um abscesso pulmonar, tem um abscesso hepático, tem, enfim, alguma doença infecciosa cursando com isso. E aí, você descartando isso, você passa a pensar, e sabendo que esse animal, lógico, né? Se você ainda não tiver visto a neoplasia, você vai investigar, né? Se você para você ver se tem um abscesso pulmonar ou hepático, o mínimo você vai fazer uma ultrassonografia. E ali naquela ultrassonografia você pode achar, porventura, a massa, por exemplo, que está causando, ou possivelmente causando essa síndrome paraneoplásica. Ok? Fazendo só um comentário. Uma vez teve uma cadela que chegou o sangue dela lá pra gente rodar o exame e ela tinha piometra, então o exame era para estadiamento e ela ia entrar para cirurgia. E aí, além da piometra, ela tinha leucemia. Ou seja, foi uma lâmina muito diferente. Então, além disso, as coisas podem acontecer juntas também, não isoladamente. Claro. Mas essa cadela tinha leucemia mieloide?
Ou era linfóide? Mieloide ainda, para ser mais raro Mieloide. ainda, né? Aham. Aí é Ficou mais... muito bonito ela, né? Eu nunca atendi Coitado. uma leucemia mieloide, né? Mas, porque são raras, né? Graças a Deus pra gente é raro, né? Aham. As leucopenias, elas também ocorrem, né? As leucopenias, quando a gente está falando de neoplasia, elas podem acontecer por dois principais motivos, né? Síndrome paraneoplásica, que é o que a gente está debatendo agora, né? Por liberação Sim. de citocinas que vão inibir a hematopoiese, né? E aí, quando eu estou falando de hematopoiese, eu estou falando de todas as linhagens ou linhagens específicas, e aí você vai ter graus variados de queda, ou você pode ter a leucopenia induzida diretamente pela neoplasia, que aí são aqueles casos de doenças, de leucemias verdadeiras que ocupam os espaços hematopoéticos de outras linhagens, né, e causam as penias, né? Então pode acontecer por esses dois motivos, sendo que a leucemia não é uma síndrome paraneoplásica, ela é neoplasia em questão, né? Bom, trombocitopenia também é muito comum, como síndrome paraneoplásica. Em geral, os mecanismos são semelhantes, né? Essa coisa da neoplasia produz a citocina que vai inibir aquela linhagem específica, né, na medula óssea. Então, são citocinas que inibem a megacariocitopoiese, e aí vai fazer a trombocitopenia. Também podem ocorrer por maior destruição e consumo, como a gente falou naqueles casos no paciente que tem aquela microangiopatia. Então você vai tendo pequenas lesões no endotélio vascular e você vai tendo, né, a destruição e consumo das plaquetas, causando, né, ao longo do tempo a trombocitopenia. Ok? Isso ocorre, como eu já disse, a mesma coisa, a mesma situação que a anemia, que são os hemangiosarcomas. As trombocitopenias imunomediadas, que são também um tópico importante na clínica de pequenos animais, elas também podem ser induzidas, por exemplo, por linfomas e carcinomas inflamatórios de mama em cadela. Tá? Então é diagnóstico diferencial, mas sempre por exclusão. Pensemos nas causas mais comuns, depois nas causas menos comuns. O próximo tópico que eu ia falar, ele não é tão relevante como síndrome paraneoplásica, ok? Mas eu vou mencionar porque teve uma colega ou um colega que perguntou nas questões que foram enviadas, né, sobre trombocitose. Foi me perguntado se trombocitose é comum, de forma secundária à neoplasia, né? Se elas ocorrem em quadros neoplásicos. Então, as trombocitoses na clínica de pequenos, elas podem ser por 4 tipos principais, né? Porque tem aquele que é a pseudo trombocitose, né? Que é erro de avaliação, né? Mas isso é avaliador dependente, né? Fragmento de células que acabam sendo contados como plaquetas, etc. Mas isso não conta. Então a gente tem questões fisiológicas, né? Estresse, exercício, trauma, que faz aquela contração esplênica. Você tem também a situação ela pode ser induzida por fármacos. Então, o principal fármaco que a gente usa na rotina é que, assim, epinefrina, que é a mesma coisa do estresse, se você pega ali, você tem que saber, em geral, se aquele animal foi submetido a algum protocolo anestésico cirúrgico, precisou usar epinefrina, por exemplo. Mas isso já não é, no nosso dia a dia não é. Agora, a vincristina, por exemplo, é um quimioterápico utilizado em larguíssima escala na medicina veterinária, e ela pode causar trombocitose, né? Então ela pode ser induzida por fármaco. A principal causa, na verdade, de trombocitose são as reativas. Aí que a gente tem que avaliar principalmente qual é a causa dessa trombocitose. Ela pode ser reacional a processo inflamatório, infeccioso ou neoplásico, tá? E aí, essas trombocitoses, quando causadas de forma reativa, é importante, né? E essas trombocitoses podem chegar a contagens elevadíssimas, né? Você já deve ter visto algumas vezes isso, de chegar até 1 milhão de plaquetas, passar de 1 milhão de plaquetas. Agora, é importante para a gente fechar o diagnóstico se ela é uma trombocitose causada por uma doença de base
que seja neoplásico ou não, ou seja, é que ela pode ser intermitente, né, transitória, né, e ela pode ser também persistente. Então é importante a gente nunca pegar um único exame e olhar assim, esse animal está com 600 mil de plaqueta. Ah, meu Deus do céu, e se desesperar, arrancar os cabelos. Não, a gente tem que fazer um monitoramento, né, através de exames sucessivos desse paciente ao longo de um período até relativamente grande, até ao longo de 2 meses, porque dependendo da causa base, ela pode permanecer essa trombocitose reativa durante um grande período. Agora, quando ela é secundária à neoplasia, né, enfim, como eu estava falando, as reativas elas também podem ser reacionais às neoplasias, ok? Então, sim, elas podem acontecer, secundárias a neoplasias, mas não é uma coisa tão comum. Em geral, é processo inflamatório infeccioso, ok? Agora, quando ocorre propriamente a trombocitose por ação direta da neoplasia, em geral, a gente está diante de um quadro de doença mieloproliferativa crônica. Então, por exemplo, a gente tem a leucemia, isso é raríssimo, tá? Inclusive em humanos, que é a trombocitemia essencial, que é como se fosse a leucemia de plaquetas. Isso é raríssimo, né? Isso acontece. Policitemia vera, que é aquela policitemia verdadeira, né? Que também é um distúrbio mieloproliferativo crônico, é um tipo de leucemia de eritrócitos, né? Ela geralmente cursa com uma contagem absurda de plaquetas. Não aumenta só o hematócrito. O hematócrito aumenta demais, né? Vai para 80%, um negócio absurdo. Mas em geral, a trombocitose também passa de 1 milhão, às vezes 2 milhões, 2 milhões e meio de plaquetas. Então, a gente investiga, se preocupa com isso quando o número for muito alto e você está desconfiando de alguma causa neoplásica, vamos falar assim. Tá? Essa era a pergunta de um dos colegas. Bom, dentro da parte das síndromes paraneoplásicas, que são avaliáveis, né, por parâmetros hematológicos, essas são as principais, tá? Mas a gente tem outras que eu só vou citar aqui rapidamente, tá? Que são importantíssimas clinicamente falando, tá? E que a gente deve abrir o olho. Por exemplo, hipercalcemia. Né? Hipercalcemia a gente pode monitorar laboratorialmente. Ela tem um grande impacto clínico no paciente. Enfim, ela acontece com relativa frequência em determinados tipos de tumores específicos, né? Inclusive tem pesquisadores, livros que citam que a principal causa de hipercalcemia em cães é neoplasia, tá? Isso por conta do quê? Por exemplo, linfomas de mediastino, né, ou linfomas tímicos, cerca de 40% desses pacientes vão ter hipercalcemia maligna. Então, como é uma doença, linfoma é uma doença de alta prevalência, o linfoma no mediastino também, isso eleva a casuística da hipercalcemia, já que 40% deles vão ter hipercalcemia. O adenocarcinoma de saco anal, por exemplo, 80% a 90% desses pacientes vão ter hipercalcemia maligna. Então, é importantíssimo. Desconfiou desse tipo de neoplasia, você tem que dosar o cálcio. Foi a palestra que falou de cálcio. Ai, meu Deus, me fugiu o nome do rapaz aí que falou, foi ex-aluno da Rural também. Falou aqui com a gente? Falou isso. Foi o Fabrício? Não, é Bach o sobrenome dele? O João Bach. João, isso. Bach. Ele falou de como os cuidados para se coletar o cálcio, os pormenores disso. Né? Então, enfim, é importante por conta dessa questão, ok? Além do cálcio, existem outros parâmetros bioquímicos que a gente pode solicitar desses pacientes? Então, tem vários, né? Ainda como síndromes paraneoplásicas, a gente tem, por exemplo, a síndrome de hiperviscosidade sanguínea, né? Em geral, ela é secundária, né? Ela ocorre por conta de hiperglobulinemia. E isso pode ser facilmente detectável quando você pede proteínas totais e frações.
ok? Uhum. Então, isso para o clínico geral é importantíssimo, porque quando a gente tem hiperglobulinemia, mais de 90% das vezes a gente vai estar diante do quê? De um quadro infeccioso, correto? Então, é importantíssimo a gente, quando, enfim, está suspeitando de algumas neoplasias, a gente tem que solicitar para monitorar. E quando a gente também está suspeitando de algumas doenças infecciosas, por exemplo, a leishmaniose, erliquiose, né, dirofilariose, PIF em gatos, são doenças que classicamente cursam com hiperglobulinemia. Só que um parâmetro importante para a gente diferenciar, na verdade são dois parâmetros importantes. As hipergama-globulinemias que ocorrem como síndromes paraneoplásicas, na síndrome da hiperviscosidade sanguínea, em geral, são hiperglobulinemias que batem muito alto, acima de 9, né? São aquelas hiperglobulinemias que batem acima de 9 gramas por decilitro, o que já é menos comum nas doenças infecciosas, ok? Sim. E aí a gente precisa se preocupar com... E como que a gente faz? E se a gente pega uma neoplasia que está no início do curso produzindo hiperglobulinemia, como que a gente diferencia? Isso é interessante, porque as principais neoplasias que cursam com essa síndrome são mieloma múltiplo, né? Que é como se fosse uma leucemia de plasmócitos, ok? Não é leucemia verdadeira, ok? É porque ela invade medula óssea, né, e prolifera ali. E a gente tem também os linfomas de células B, podem fazer hiperglobulinemia, leucemias, os plasmocitomas extramedulares também podem, né? Então, a gente faz essa mensuração de proteínas totais e frações para fazer esse diferencial. Outra coisa que é legal, que a gente pode debater porque é exame laboratorial de suporte, que para a gente avaliar isso e ter saber mais precisamente se é um processo infeccioso ou neoplásico, é fazer eletroforese de proteínas plasmáticas e urinárias, né, e urinária. Porque, em geral, né, quando o quadro é infeccioso, a gente pode até ter pico monoclonal, mas em geral são picos policlonais, né, naquelas faixas de gama-globulinas. E, em geral, como a neoplasia é um processo clonal, é uma célula que começa a se multiplicar indefinidamente, fazendo clones. Em geral, por exemplo, um mieloma múltiplo, que é hipersecretor de IgM, ele vai secretar só IgM, por exemplo. Apesar de terem as exceções. Se ele for hipersecretor de IgA, ele vai secretar só IgA. Então, em geral, você vai ver naquele gráfico da eletroforese um pico monoclonal. Então, isso ajuda a gente a fechar o diagnóstico como a neoplasia hipersecretora de globulinas. Tá? Entendi. Eu acho que essas são as principais que a gente avalia síndrome paraneoplásica. Na avaliação de síndrome paraneoplásica. Porque as outras coisas que a gente avalia na bioquímica é com relação à evolução da doença, monitoramento de tratamento, enfim, né? Que a gente pode debater mais para frente. Pode falar. Eu acho que perguntaram sobre a associação de um protetor hepático no tratamento quimioterápico. Eu acho que era justamente por isso, porque, enfim, se faz uma avaliação do fígado durante o processo de tratamento desse animal. E aí eu acredito que a pergunta tenha sido mais direcionada a esse aspecto. A esse aspecto, tá. Então, isso eu estava reservando para discutir quando discutisse os quimioterápicos, mas a gente pode responder já agora. Eu lembro dessa pergunta que foi enviada, perguntando se era... primeiro, que teve duas relacionadas a isso, né? Quais parâmetros bioquímicos a gente precisa estar avaliando, né, durante as bioquímicas hepáticas ou renais, durante o tratamento quimioterápico, e outra também foi relacionado a esse tema, que será sempre necessário entrar com um hepatoprotetor quando a gente faz quimioterapia, né? Na verdade, assim, as enzimas hepáticas, por exemplo, que a gente vai monitorar, né, elas, no primeiro momento, o primeiro exame que a gente faz antes de entrar num tratamento quimioterápico, a gente acaba solicitando um painel mais completo para a gente ter um parâmetro inicial daquele tratamento. Então, a gente vai pedir um perfil hepático um pouco mais completo, né,
o quanto for possível ali de enzimas para aquela espécie, né, de relevância para aquela espécie, e também os parâmetros de avaliação renais, né? A gente pedir ureia, creatinina, se esse paciente já for um paciente com propensão ou mais idoso, a gente pode até solicitar SDMA, etc., para a gente ir avaliando se esse animal tem ou não tem doença renal crônica já pré-instalada, enfim, você tem um o que eu estava mencionando era o seguinte, que aí a gente vai continuar monitorando esse paciente de acordo com o diagnóstico dele, em específico, e do tipo de protocolo de tratamento que a gente está instituindo, entendeu? Que aí depende da ação farmacológica de cada agente quimioterápico, você vai ver a necessidade ou não de monitorar, por exemplo, semanalmente enzimas hepáticas, né? Ou, enfim, a cada 15 dias e assim vai. Então isso vai variar de caso a caso. Não é sempre que a gente fica monitorando em todos os exames, todas as enzimas, independente do diagnóstico, independente do tratamento. Não é assim que funciona, tá? Bom, deveria ser uma coisa mais personalizada, sabe? Cada caso é um caso, ok? E aí a gente pode estar avaliando as mais diversas, enzimas de acordo com o diagnóstico. Né? Eu acho que eu respondi a questão do amigo. Né? Sim. Deixa eu... Pode falar. A gente pode passar para uma próxima pergunta, que eu acho que estão perguntando muito sobre a questão de quimioterapia. E aí, a pergunta que mandaram para a gente foi assim, nos exames de monitoramento / acompanhamento, vocês usam que ponto de corte para avaliação dos efeitos da quimio? Por exemplo, um animal com anemia, leucopenia. Existe algum valor preconizado que não deve ser ultrapassado? Então, existe sim, tá? Mas é assim, volto a dizer, cada caso é um caso e a gente tem que avaliar as urgências, o prognóstico, como que a gente tá lidando com aquele paciente. Existe uma associação, né, que chama VCOG, ok? Enfim, você colocando na internet e tal, vocês acham que são diretrizes, tá, para acompanhamento de pacientes em tratamento em terapia antineoplásica. Então, para pacientes que estão em quimioterapia. E ali eles fazem as tabelas de mielotoxicidade, de toxicidade geniturinária, para todos os sistemas, ok? E o que a gente como que a gente classifica e não tanto como manejar, mas como classifica. E a partir daí o critério é clínico, ok? Então, por exemplo, a principal efeito adverso de qualquer quimioterápico, tá? Ele assim, vou voltar um pouquinho. Os quimioterápicos, de uma forma geral, eles atacam todos os grupos celulares que se multiplicam rapidamente, ok? Daí, por que a gente não trata um tumor benigno com quimioterapia? Porque se não é um tumor benigno, ele tem baixo índice de proliferação celular, por exemplo, né? Um tumor de baixo grau, que a gente sabe, que sabidamente, a partir de um exame, por exemplo, de imunohistoquímica, a gente sabe que ele não está proliferando muito, então não adianta a gente entrar com quimioterapia extensiva para aquele paciente. Então, a quimioterapia ataca tudo que multiplica rapidamente, inclusive as linhagens hematopoéticas. Principalmente aí quando a gente entra na coisa da patologia clínica em si. A célula sanguínea com menor meia-vida na circulação, qual é? Neutrófilo, correto? Né? É o que primeiro chega, o primeiro combate, o primeiro tudo e o primeiro, né, a morrer. Então, a primeira coisa que a gente avalia é o parâmetro de como estão esses neutrófilos. Então, a gente gradua essa neutropenia de grau 1 a grau 5, sendo o grau 1, né, a mais branda, até o grau 5, quando o animal veio a óbito, por exemplo, que é o que a gente não quer, né? Então, por exemplo, a gente pegou um animal que está com 1.500, né, de neutrófilos, de leucometria, aparentemente, a gente pensa, né, que tá muito, né, leucopênico, neutropênico, mas isso ainda é considerado um grau 1, mas já te serve para abrir os olhos.
Agora, se você pega um animal que está com, né, 1.000, né, até com 1.500 mesmo, mas sabe, é para você jogar com isso, serve de alerta. Então, você pegou um animal que está neutropênico, você, naquele dia, né, de acordo com a mielotoxicidade do fármaco e da necessidade daquele paciente, você não faz a quimioterapia naquele dia, por exemplo, você suspende o tratamento, né? E aí, a partir daí, você tem 2 caminhos a seguir. Intervir farmacologicamente ou esperar a resposta medular daquele paciente. Como a maioria dos casos a gente está lidando com, quando a gente está fazendo quimioterapia antineoplásica, a gente está lidando com tumores que se multiplicam rapidamente, que estão evoluindo rapidamente, senão a gente não estaria fazendo quimioterapia. Em geral, a gente intervém farmacologicamente. Então, por exemplo, a gente pode lançar mão de fatores estimulantes de colônia granulocítica, né? Que, por exemplo, é o filgastrin. E aí a gente entra com filgastrin, a gente tem aquele dia lá, o animal tá... Isso eu passei para todo mundo ouvir, né? Eu trabalho com oncologia também na minha pós-graduação, no meu doutorado. Enfim, eu pego muitos pacientes com comorbidades, né? Principalmente erliquiose e outras doenças dessas infecciosas. Então, esse animal, por exemplo, já tem aquela doença, aquela erliquiose crônica, que está ali quietinho. Eu faço quimioterapia, até às vezes com agente que não é tão mielotóxico. Na semana seguinte, no dia do nadir, que eu vou explicar em sequência o que é o nadir, você vai monitorar aquele paciente e a contagem de neutrófilos está lá no chão. Aí você faz o quê? Você naquele dia não faz a químio e entra com, por exemplo, com filgastrin. Aí você aplica um dia, no dia seguinte, se você tiver condição, né? Em geral, quando os pacientes estão muito neutropênicos, indicado é internar. Aí você interna esse paciente e vai monitorando dia a dia, né, aquela evolução dos parâmetros hematológicos e aplicando o filgastrin, né, por 3 dias seguidos. Aí você vai vendo se aquilo já alcançou, voltou para a normalidade, para que depois você possa retomar o processo quimioterápico. Fala. Falei que você explicou o básico, lembra da importância de ficar neutropênico, de ficar suscetível a várias infecções do animal para A Bruna está me lembrando aqui, eu falei da consultora de clínica geral, ela acabou de falar que da importância, né, clínica disso. Porque assim, o animal que a gente está muito neutropênico, por exemplo, ele fica suscetível a toda uma gama de infecções, né? Principalmente quando a gente não interna esse paciente, né? Ou interna de maneira inadequada, né? E aí ele fica suscetível a uma gama de doenças infecciosas, né? Tinha mais alguma coisa? Não, era basicamente isso. E aí eu vou falar do nadir, porque eu mencionei e tem boa parte das pessoas que podem não entender o que é o nadir. O nadir é o termo que a gente usa para estabelecer, né, para cada agente quimioterápico que você administra, existe um nadir diferente. Isso é o dia ou intervalo entre dias no qual ocorre o pico da leucopenia, né, da neutropenia, ok? Então, por exemplo, eu estou usando vincristina, eu tenho que saber qual o intervalo, né, para o nadir da vincristina, ou para a lumuxina, ou para a carboplatina, para a doxorubicina. Cada uma tem um intervalo diferente. E também é importante a gente saber o tempo de recuperação medular para cada um desses quimioterápicos. Porque, vamos supor que esse animal esteja neutropênico e eu estou desconfiando que foi por conta do quimioterápico, quanto tempo depois eu espero que aquela neutropenia tenha cessado, que ele tenha voltado aos valores hematologicamente falando, né? Lembrando que vários proprietários não vão ter dinheiro para comprar filgastrin, por exemplo, que é uma medicação cara, né? Então, quanto tempo a gente espera? A gente tem que saber, para cada agente quimioterápico, qual é esse tempo de recuperação medular. Beleza. Posso fazer a próxima pergunta ou você vai continuar? Não, pode fazer. Pode fazer. Perguntaram aqui uma coisa, mudando de assunto. É normal encontrar mastócito na circulação ou ele sempre vai ser associado à neoplasia com mastocitoma? Então, essa pergunta é muito interessante. Porque assim, eu até fiquei... Eu tenho dúvida. Inclusive, eu sabia que não era, mas quando a pessoa te pergunta, sabe, que aquela certeza
que não é certeza. Você acha que tem certeza, né? Porque quando te perguntam e você não bate o martelo, né? Então, o que acontece? Os mastócitos, tá? Eles são células que eles são oriundos da medula óssea, mas eles saem de lá de forma imatura, tá? Como células, né, com potencial, né, pluripotente, né? E vão se diferenciar no tecido conjuntivo, né? Principalmente na pele, mas eles estão logo embaixo de tudo quanto é lugar que tem a mucosa também, etc. Eles se diferenciam e maturam ali. Então, o mastócito não é para estar na circulação, em condições normais. Contudo, é muito mais comum você ter mastócitos na circulação, secundários a um processo inflamatório, tá? Infeccioso, né? Necrose tumoral, por exemplo, outras coisas, do que propriamente derivado de tumores de mastócitos. Isso em cães. Em gatos, mas a chave é a seguinte, a chave é a quantidade, ok? Se você tem de 1 a 90 mastócitos, né? Dentro daquela contagem que vocês usam para diferenciação, isso, na maioria das vezes, vai ser um processo infeccioso / inflamatório. Agora, quando a gente está falando de neoplasias que liberam mastócitos para a circulação, a gente está falando de uma contagem realmente muito alta, tá? Principalmente, mas assim, lógico, isso não é regra, ok? Então, se você vê mastócito na circulação, principalmente em gatos, tem que abrir o olho para as doenças, para as desordens mastocitárias, ok? Principalmente o que a gente chama de mastocitose sistêmica, porque os mastocitomas cutâneos em gato, na maioria, são benignos, diferentemente do cão. Então, eles evoluem de forma benigna na pele. O problema é quando eles estão em órgãos viscerais, né? Baço, fígado, trato gastrointestinal. Então, nessas localizações, a gente pode ter até ou mais de 40% dos gatos que têm mastocitose liberam mastócitos na circulação. A gente já teve casos aqui na Rural, teve caso aqui que era um paciente, o Rodolfo atendia, ele está falando aqui, o nome dele era até o nome de um faraó do Egito, Ramsés. O Ramsés tinha mais de 80% de mastócitos nas células circulantes, né? Então, em gatos é importantíssimo lembrar disso. Vou para uma próxima pergunta que também é de gatos e acho importante também, tem muita gente que tem dúvida. A presença de linfócitos atípicos na circulação em felinos com FeLV sempre será um indício do desenvolvimento de leucemia? Porque eu já vi, por exemplo, às vezes o gato é teoricamente negativo e ele tem os linfócitos atípicos na circulação, e aí quando a gente fica até meio assim de colocar isso na descrição do laudo e confundir o clínico. Então, eu queria que falasse um pouco sobre isso. Tá. Então, essa questão é bem cabeluda, né? Primeiro, quando a gente está falando de vírus da leucemia felina, ok? Isso falando para os clínicos gerais, alunos da graduação, todos vocês que estão ouvindo, ok? Quando a gente chama de vírus da leucemia felina, intrinsecamente as pessoas pensam que aquele vírus, né, primordialmente vai causar leucemia em gatos. E não. A minoria dos gatos que entram em contato com esse vírus vão chegar nessa fase da doença de desenvolver a forma progressiva da doença, né, que é onde você tem as manifestações neoplásicas, ok? Olha o que eu estou falando, é manifestação neoplásica e não leucemias. Por quê? Ainda dentro desses quadros secundários, neoplasias secundárias ao FeLV, você tem os linfomas, tá? Você vai ter as leucemias linfocíticas e você vai ter as leucemias mieloides, ok? Que no caso em específico seria a eritroleucemia ou mielose eritrêmica, se eu não me engano, que é classificado como M6. Dependendo do estudo, para um estudo do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, lá de Santa Maria, na casuística deles, eles viram
que essa mielose eritrêmica, por exemplo, era mais frequente lá como formas de leucemia do que a leucemias derivadas de linfócitos, por exemplo, a linfoblástica aguda e a leucemia linfocítica crônica em gatos. Então, não necessariamente quando desenvolve leucemia vai ser linfóide. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, quando a gente vê o linfócito atípico na circulação, ele pode ser uma leucemia verdadeira, mas ele pode ser secundário a um linfoma, ou seja, a doença neoplásica sólida num órgão linfóide ou não, que evoluiu para a forma leucêmica, ou seja, aquele linfoma infiltrou medula óssea. Então ele não é uma leucemia verdadeira. A doença primária é um linfoma e não uma leucemia. Então, em geral, a gente tem que avaliar o que apareceu primeiro, investigar se esse animal já tinha hepatosplenomegalia, se ele tinha, por exemplo, massa no intestino, se tinha massa em mediastino, se ele tinha forma multicêntrica, que é menos comum em gato do que em cão. Enfim, a gente vê tudo isso, ou se primeiro de tudo começou a aparecer essa presença de linfócitos atípicos na circulação, ok? Mas, para nossa sorte, as leucemias em cães e gatos, elas são distúrbios pouco frequentes, né? Na nossa rotina, a gente quase não vê leucemia, né? Sim, perfeito. Vou para outra pergunta. É indicado realizar a coleta de sangue num animal com suspeita de mastocitoma logo após você ter feito uma avaliação clínica daquele nódulo, uma citologia, uma palpação? É indicado colher o sangue depois de ter feito isso ou colher sangue antes? Então, é lógico, né? Que se você manipulou aquele mastocitoma, fez citologia e etc., é provável, isso pode acontecer, pode não acontecer, aquela liberação de mediadores inflamatórios, né? Aquela liberação de fatores quimiotáxicos que atraem as células inflamatórias para lá, e isso levaria, por consequência, a uma alteração dos valores reais do que você vê no sangue periférico. Só que, uma pergunta que eu faço agora, eu acho que é bom senso, ok? Todo exame, ele deve ser interpretado, né? Levando as mais diferentes variáveis, inclusive essa nesse caso. Porque como que você vai entrar, vamos supor, você chegou um paciente lá com suspeita de neoplasia, com nódulo, ou sei lá, e você começou a manipular aquele cachorro, e aí você pega e está suspeitando de um mastocitoma, mas pode ser qualquer outra coisa. Aí a gente fala assim, não, peraí, vamos primeiro coletar o sangue desse cachorro, para a gente saber para a gente começar a estadiar esse paciente, depois eu mexo com a citologia. E sendo que aquilo ali pode ser um nódulo que, entendeu? Que nem neoplásico poderia ser. Então, na minha rotina, eu creio que deve sim trazer alterações naquele exame. Não acho que sejam alterações que sejam determinantes para mudar nossa conduta, e por isso eu faço sim depois de realizar a citologia. Perfeito. Vou para outra pergunta. Nos casos de anemia decorrente de substituição do tecido hematopoético por um tecido neoplásico, esses animais podem receber tratamento quimioterápico ou não? Então, aí essa pergunta, ela está incompleta, vamos dizer assim. Porque, olha só, é importante a gente avaliar o seguinte: se o animal tem substituição do tecido hematopoético, ok? Isso pode acontecer por alguns mecanismos. Alguns. Entre eles, por exemplo, um animal com uma doença infecciosa crônica que acomete a medula, com o passar do tempo, com a evolução daquilo, com a cronicidade do processo, aquele animal pode entrar em mielofibrose, ou não. Né? Como? Sim, acontece em leishmaniose, erliquiose, várias outras doenças, né? E aí você começa a ter, com a cronicidade do processo, uma substituição do tecido hematopoético por um tecido fibroso, né? Ou calcificação da medula. E aí isso é uma situação. A outra situação, e essa primeira situação que eu falei, ela é mais problemática para o paciente
que vai fazer a quimioterapia, pelo menos como a gente decide se faz ou não. Porque se esse animal tem uma doença infecciosa crônica que está prejudicando a formação lá no órgão hematopoético, né? Lá na medula óssea, e você entra com quimioterapia, você pode terminar enfim, de prejudicar aquilo de vez, né? Isso é uma coisa a ser avaliada. Então, por exemplo, essa neoplasia em questão, nesse caso específico de que esse paciente é um doente crônico infeccioso, por exemplo, que tem mielofibrose. Aquela neoplasia, ela realmente necessita de quimioterapia? Ou, por exemplo, só a remoção cirúrgica, se for o caso, ou fazer uma eletroquimioterapia posterior, depende, isso é caso a caso. Ou radioterapia, ou se existe alguma outra opção a ser feita naquela situação. Isso é um caso. O segundo caso de substituição de tecido hematopoético na medula óssea seriam as leucemias verdadeiras e as doenças que infiltram medula óssea, doenças neoplásicas que infiltram a medula óssea. Por exemplo, o mieloma múltiplo e o linfoma grau 5, que é quando ele está no máximo do seu estadiamento, que ele invade medula óssea e começa a ocupar os ninhos hematopoéticos. Tanto faz se é um caso de leucemia ou dessas doenças que invadiram a medula óssea e é uma doença neoplásica, se você não se utilizar do tratamento quimioterápico para interromper esse processo, você não vai tratar o paciente. Aí do que adianta? Ele não morreu, eu lavo minhas mãos. Não fui eu que matei ele, não fui eu que fiz a quimioterapia, né? Ele morreu por conta da doença. Mas, ao mesmo tempo, se você não tratar a doença com a quimioterapia, aquilo não para de acontecer. Então, você pode usar de outros artifícios para estimular aquela medula. Por exemplo, se ele está leucopênico, neutropênico principalmente, eu uso o filgastrin. Se aquele animal está trombocitopênico, né, aí uma coisa que pode fazer, tentar estimular, será que a vincristina não cabe dentro daquele protocolo quimioterápico, que ela estimula a trombocitopoiese, corticoides, né, por exemplo, nandrolona, etc. Enfim, é um jogo, um somatório de coisas que você vai tentar fazer, né? E com relação aos teus exames citológicos e histopatológicos, se eles costumam ter correlação? Se os exames citológicos e histopatológicos, na minha rotina, eles costumam bater né, os resultados. E aí isso me dá um gancho para falar uma coisa importantíssima que a Mariana bateu na terça-feira. Eu começo a pergunta do Fabrício respondendo que sim. Na maioria das vezes, o exame que eu faço citológico, quando eu faço a citologia, ele bate com o que eu espero vir na histopatologia. Mas por que isso? Por conta de uma questão que eu julgo primordial. Eu atendi o paciente, eu sou um clínico, né? Acima de tudo eu sou clínico, ok? Não me considero oncologista, não sou dermatologista, não sou patologista, não sou citopatologista, eu sou clínico. Só que eu tenho um conhecimento um pouco maior em algumas áreas da clínica. Então, por exemplo, quando eu atendo meus pacientes e eu olho o paciente, eu estou olhando aquele paciente, eu examinei macroscopicamente aquela lesão, eu coletei aquela lesão, eu olhei ao microscópio, vi se a amostra é significativa, se não é, se não foi, eu repito, e assim vai. Então, eu mesmo menciono para mim mesmo, eu preencho a requisição, vamos dizer assim, para mim mesmo, com tudo preenchidinho, eu sei que os fatores epidemiológicos daquele paciente, se eu não tiver ali colhido, de acordo com a minha suspeita, naquele momento ainda, como eu faço isso durante a consulta, eu pergunto para o cliente. Então, isso faz toda a diferença. Porque é diferente quando você está dentro do laboratório e você recebe a lâmina e vem com aquela requisição mal preenchida, que só vem o nome do animal e te entregam e fala assim, se vira aí. Entendeu? Isso, o fato de você mesmo fazer as lâminas ali, olhando o paciente, vendo as lesões, isso multiplica em muito, exponencialmente, a chance de você acertar o diagnóstico. E é por isso que é importantíssimo a requisição bem preenchida. O clínico, ele tem o dever de saber preencher
a sua suspeita clínica, relatar o que você viu ali, porque senão o patologista ele tá no escuro. E outra coisa que é importantíssima é o aumento, isso é demais, isso aumenta muito a chance de você fechar o diagnóstico correto. É a interação entre o clínico e quem está no laboratório. Né? A Agatha é prova disso, né? E toda a equipe do LabVet, quantas e quantas, infinitas vezes eu desço lá para discutir caso com vocês e com os professores, ou eu ia na casa do professor Paulo Peixoto, da professora Tiziana, ou eu ligo para a professora Ramadinha, ou eu ligo, enfim. Então eu vou no laboratório de micologia, e aí isso aumenta demais a chance de você acertar. Então o clínico ele tem que entrar em contato com o seu patologista, com o seu microbiologista, com o seu patologista clínico e discutir o caso. Isso aumenta demais a chance. E é por isso que quando eu faço a citologia, hoje em dia a curva de aprendizado é gigantesca. Tá? Eu comecei a mexer com citologia quando eu comecei a fazer estágio em 2006. Né? Lá se vão 14 anos que eu comecei a ter familiaridade com aquilo. No início, eu chegava na casa do Paulo e queria mostrar para ele, mas Baguri, como que você não aprendeu isso ainda? Né? E aí eu chegava lá, ele me perguntava as coisas e eu não falava. Não fui eu que vi o caso, mas assim você não se ajuda e não ajuda os outros. E ainda me atrapalha. Porque essa é a verdade. Né? Então, a partir daí, você juntando tudo isso, a chance de você fechar o diagnóstico aumenta. Eu agradeço, agora eu acho que já extrapolamos demais o tempo, que eu falo demais. Agradeço novamente a outra pergunta do Fabrício eu tinha já te feito. Você respondeu sobre se existe durante o monitoramento, acompanhamento, vocês usam pontos de corte. Aí você falou... sim. Eu não respondi exatamente, porque o ponto de corte ele vai de caso a caso. Mas, por exemplo, tem animais... por exemplo, o parâmetro para você fazer transfusão. Não existe o parâmetro... Aliás, até existe, mas assim, o parâmetro não deve ser só laboratorial, ele é clínico também. Então, por exemplo, tem uma hora que a gente vai precisar interromper tratamento para fazer uma transfusão. Tem hora que a gente precisa interromper tratamento e estimular a medula óssea, e assim vai. Mas, em geral, a gente se preocupa muito com as neutropenias. Muito mais do que o restante. Lógico, as trombocitopenias também são importantíssimas. Mas a anemia já vai acontecer decorrente de quimioterapia. Muito tardiamente, protocolos longos, por conta da meia-vida das hemácias, enfim, toda essa dinâmica da hematopoiese que é diferente entre as linhagens celulares. Então, é menos comum a gente ter anemia secundária ao tratamento quimioterápico no curto prazo, né? Mais para frente a gente vai acabar vendo em protocolos mais extensivos. Perfeito. Obrigada, Thiago. Obrigado a vocês, foi um prazer. Tá bom? E tirou minha virgindade de live. Ele não falou tudo que tinha que falar na palestra. Falou muito mais. Obrigado, tá, gente? Muito obrigada. Obrigada, Thiago e Bruna, né? A Bruna também participou. Cadê ela? Bruna, dá um tchauzinho aí, Bruna. Dá um tchauzinho, Bruna. Oi! Eu, enfim, agradeço e espero que todo mundo esteja bem aí, né, nesses tempos difíceis que a gente está passando, tá? Fique todo mundo com Deus aí e em suas casas, respeitando ao máximo possível o isolamento social para a gente se preservar, tá bom? Beijo para todo mundo. Beijão, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.